Salve pessoal, beleza? Tem aqui em mãos uma placa de Moto G7 Player, beleza? Seguinte, o aparelho liga normalmente, inicia seu protocolo, ok? Porém, não me gera iluminação. Já foi testada uma nova tela, porém, mesmo assim, o problema persistiu. E olhando no fundo, vemos a logo da Motorola. O aparelho vibra, liga, funciona touch. Porém, a iluminação não tem. Se não há iluminação, então temos um problema de backlight no aparelho, onde vamos verificar, primeiramente, a fonte de alimentação. O aparelho starta normalmente, startando, porém, iluminação zero, beleza? Então vamos começar o nosso diagnóstico pela conexão FPC do aparelho, onde iremos ver se há alguma falha, alguma queda de tensão na linha do LED, na linha do backlight, beleza? Então, com o esquema elétrico aberto, verificar que há 3 linhas de comunicação de LED, K1, K2 e LED A, onde não me pode faltar comunicação, beleza? Então me fala que a K1, a K2 e a LED A, LED K1, LED K2 e a LED A, beleza? Me tem na linha 10, 11 e 12, beleza? Então vamos achar aqui no esquema elétrico, placa do telefone Sport, beleza? Aqui, vamos lá. Começando aqui, resistores, diodo. Aqui é onde há as linhas MIP de comunicação, beleza? Então, nesse lado de cá, 2 resistores, deixa eu verificar onde é. Ok. E na linha, na saída das 3 linhas de comunicação, me fala que tem 3 capacitores C, beleza? C2605. Vamos começar nesse. Opa, já achamos aqui, beleza? É a primeira linha de comunicação, no caso, aliás, a última linha de comunicação, se não me falha. Aliás, a primeira, onde começa na 10, beleza, 10. Então, se é a 10, começaremos a contar a partir daqui, beleza? Primeira linha de comunicação, voltando aqui, capacitor, é desse lado de cá, possivelmente primeira linha de comunicação vem para cá. Então, começa a se contar daqui. Primeira linha, aqui conta como 2 linhas de comunicação, tá? 2 GND, então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aliás, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, aliás, me confundi, aqui é onde segura a conexão FPC. Então a linha 10 é essa aqui, beleza? Então posteriormente 11 e 12, beleza? Essas 3 linhas de comunicação aqui tem que me haver queda de tensão, beleza? Então vamos verificar aqui. Escala de diodo, ponteira positiva no terra, linha 10, queda de tensão 624, beleza? 11, 625 e a 12 OL. Opa, já achamos uma falha aqui. Então vamos na linha 12, né? Verificar linha 12, beleza? A linha 12 tem 2 capacitores em paralelo, beleza? Então, paralelo não abre linha de comunicação e logo depois desses capacitores me vem um resistor, beleza? O R2650, beleza? O R2650 me localiza nessa região. Então vamos verificar na linha 12, beleza? Então resistor na linha, bora lá, 10, 11, 12, opa, já achei uma falha aqui, simples de observação. Cadê o resistor? Está
tá faltando um resistor aí, beleza? E verificando aqui, vejo que tem um capacitor que não está tendo comunicação com a linha aqui, está um pouco oxidado. Possa ser esse o problema. Não tem um resistor, uma linha de comunicação falhada. Primeiramente, ó, até simples e rápido essa identificação. Linha, escala de continuidade, me fala que esse resistor aqui, então, desse lado de cá, possivelmente tem um resistor aqui, aliás, possivelmente não tem um resistor. Olha lá, aquela de tensão 600, então está me faltando um resistor nessa linha de comunicação aqui, ó. Então tem que haver um resistor para me passar a comunicação desse lado para esse e justamente passar a comunicação para a linha 12. Beleza, foi prático e rápido. Pode ser só isso? Se for só isso, show de bola. Então, primeiramente, antes de colocar o componente, tá? Vou fazer um pequeno jumper para identificar, para ver se o aparelho vai me gerar imagem, aliás, se vai me gerar iluminação normalmente, beleza? Então aqui, foi até prático, rápido, pensei que seria até mais demoroso, mas já identificamos uma falha de primeira aqui, a falta de um resistor pode estar me gerando esse problema todo, beleza? Por isso que é muito importante a observação e juntamente com o esquema elétrico, uma linha de comunicação não está tendo dados, beleza? Com a queda de tensão, com a condição reversa, escala de diodo, verificamos se há comunicação ou não. Se houvesse todas as comunicações ok, após eu fazer o jump nessa linha de comunicação e mesmo assim o aparelho não me gerar iluminação, vou verificar se há tensão corretamente em todos os pontos, beleza? Aí já é um teste com o aparelho ligado, beleza? E possivelmente verificar o setor de backlight se está me gerando alimentação e se possivelmente lá próximo do seio de backlight se há alguma bobina aberta, se há algum curto. É muito importante verificar isso. Beleza? Pronto, beleza? Agora vamos verificar se a queda de tensão do ponto 12, beleza? Queda de tensão do ponto 12, tinha a ver uma queda de tensão de 600, ponto 10, ponto 11 e ponto 12, ainda não há queda de tensão no ponto 12. Deixa eu ver se não está legal, se não está encaixando, ainda não há queda de tensão. Era para me haver a queda de tensão. Possivelmente o pino também, deixa eu verificar, não está bem conectado. Vamos verificar se é realmente isso. Sim, o pino está um pouco solto, beleza? Então, deixa eu dar uma pequena ajudinha aqui. Dar uma limpada no local. Não há conexão, então, se não há conexão, vamos fazer isso aqui, beleza? Vou ligar o outro ferro só com uma ponta um pouco mais fina para poder estar fazendo esse procedimento, beleza? Já me tem queda de tensão, beleza?
aqui, se há iluminação, se é apenas isso o problema. Se for só isso, show de bola. Colocaremos o resistor. Isso mesmo. Aparelho de volta à vida. Beleza? Aparelho ligando novamente com a iluminação. Corrigindo. Ligando o aparelho estava, porém sem iluminação. Então, qual foi o problema aqui? Falta de um resistor que caiu por conta de uma oxidação que houve no telefone e causou esse probleminha aí. Beleza? Por isso que é importante medir. Se está falhando tela, vai na conexão de tela, mede, verifica, vê se está tudo ok. Se está falhando câmera, mesma coisa. Verifica se está faltando componente, verifica se as quedas de extensões estão ok, verifica o curto-circuito. Aqui não precisa verificar se é curto, porque logo de cara vi que estava faltando um componente no telefone. Beleza aí, aparelho funcionando perfeitamente, tá? Então é isso aí. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Até mais, beleza?